Olá, queridos amigos e amigas. Aqui quem fala é Thelma Cerqueira. Nós estamos num propósito de elaborarmos uma série de reflexões dentro do contexto do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e rogamos a Jesus que possa nos envolver, nos inspirar, para que essas reflexões possam ser para nós como fontes de luz em nossas vidas, né? Que possam nos dar trazer algum alento, algumas respostas às nossas inquietações. Muito bem, hoje no nosso roteiro do Evangelho, nós vamos estar refletindo sobre o versículo de Mateus, capítulo 18, versículo 4, onde Jesus nos diz assim: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E Allan Kardec faz um comentário dessa passagem no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vem comentando, esclarecendo a respeito da humildade, né? A essência dessa fala de Jesus, desse trecho do Evangelho, é justamente a humildade, essa virtude, segundo os Espíritos, a instrução dos Espíritos, né, ainda tão difícil para nós conseguirmos conquistá-la, né? Numa mensagem do próprio Evangelho, nas instruções dos Espíritos, no item 11 desse mesmo capítulo 7, tem um comentário a respeito da humildade, que, na verdade, é o contrário do orgulho, né? Então, esse espírito que é Lacordaire, ele vem nos dizendo que a humildade ainda é algo muito esquecido por nós, né? Tem poucos seguidores dos seus exemplos, e esse motivo nós constatamos que é por isso que o orgulho, né, segundo os próprios espíritos, ainda é a chaga da humanidade. Então, é importante nós refletirmos sobre a questão da humildade, esse sentimento ainda tão tão distante de nós, né? Nós ainda não temos a aquisição dessa virtude. E a gente sabe que Jesus nos falou, não é, sobre os pobres de espíritos, os bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que são simples e humildes como uma criança. Então, é preciso que nós entendamos que para estarmos em maior lugar no reino dos céus, é preciso que nós trabalhemos a humildade. A chave dessa conquista é a humildade, né? E como nós estamos assim há séculos impregnados desse egoísmo, nós ainda nos sentimos com muita dificuldade para trabalharmos a humildade. E nós, utilizando aqui o livro Jesus e o Evangelho, da Joana de Ângeles, nós gostamos muito da Joana de Ângeles, temos um respeito e um carinho muito grande por esse espírito, e ela vem comentando o exemplo, o ensinamento de Jesus em relação à humildade. Então ela diz que para nós compreendermos a humildade, é necessário que nós trabalhemos essa simplicidade nos nossos sentimentos, para nós podermos afastar de nós aquilo que impede, que são as nossas sombras, nossos defeitos ainda, trazidos do ontem, ou seja,
ainda trazemos mais sentimentos mesquinhos, sentimentos de inveja, por exemplo, da maledicência, do ciúme, das paixões, que nos deixam ainda cegos diante das nossas próprias incapacidades, né? Não percebemos essas incapacidades, não percebemos essas limitações que nos atrapalham a caminhada. E diante desses sentimentos, que nós ainda somos possuidores, somos levados a buscar nos interesses mesquinhos, nos interesses materiais, nas coisas passageiras, as nossas satisfações. Não é? Esquecemos de trabalhar essas aquisições, essas verdadeiras propriedades que são os sentimentos. Não é? Então, a Joana nos mostra também que, devido a esse envolvimento ainda com as coisas imediatistas, com as nossas aquisições mais temporais, nós temos dificuldades em superar as nossas imperfeições, porque essas imperfeições vão de encontro a a extrair de nós um grande esforço, uma grande vontade para podermos estar nos destituindo delas pouco a pouco, com o verdadeiro trabalho do autoconhecimento, né? Adquirindo as virtudes que nos tornarão mais belos, mais perfeitos, e nos deixando ainda conduzir através dessas situações que muitas vezes nos mascara, nos oculta de nós mesmos, quer dizer, nós ainda nos enganamos com essas máscaras que nós somos possuidores e que todos nós trazemos. Todos nós ainda nos debatemos diante desses conflitos da alma, esses conflitos íntimos que guardamos nos nossos refolhos mais íntimos. E isso nos leva a uma tristeza, a uma descrença, a uma falta de fé, muitas vezes, e atrapalha, né, o nosso discernimento. Por isso, nos leva a usufruirmos dos gozos pessoais, dessas questões que nos trazem, muitas vezes, até lucros, e nos traz uma felicidade temporária, mas ilusória também. Porque, na verdade, todos esses bens, eles são muito fugazes. Então, isso tudo vai gerando em nós o quê? O egoísmo, o desamor, a falta de amor no nosso coração, que nos afasta de quem? De nós mesmos, nos afasta de Deus, e nós nos tornamos mais frios, né? Mais indiferentes diante do outro. Isso tudo não é uma situação que nos leve a um bem-estar, principalmente emocional. Voltando aos exemplos de Jesus no Evangelho, nós vamos ver quantos exemplos, podemos lembrar, quantos exemplos Jesus nos deixou no campo da humildade. A começar pelo seu nascimento, né? Jesus nasceu num lugar onde era reservado para os animais, no momento onde ele ali demonstra para nós essa simplicidade. Ele que era o espírito mais elevado que esteve entre nós, aquele que seria o nosso guia e modelo, o governador da terra, chegou ali naquela manjedoura. A manjedoura era um local onde os animais comiam. No entanto, serviu de berço para o nosso grande mestre. Então, ele já chegou no nosso orbe mostrando a necessidade de nos tornarmos simples, porque não é a grandeza do espírito que vai demonstrar, a grandeza material que vai demonstrar a sua superioridade, e sim a grandeza do espírito, né?
Uma outra situação é que Jesus nunca aceitou títulos, a não ser o de mestre. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Quando chamavam Jesus de bom, ele dizia: bom é meu Pai que está no céu. Então, em todas as conversas de Jesus, em todas as suas pregações, Jesus vem nos falando dos valores morais, das conquistas necessárias ao nosso espírito, das conquistas morais, das virtudes. Né? Jesus atendia aquelas pessoas simples, que eram a maior parte dos seguidores de Jesus, né? Eram as pessoas do povo, as pessoas simples, aqueles deserdados, aqueles que eram esquecidos, que eram discriminados. Basta nós lembrarmos lá daquela passagem dos leprosos, né? Quando ele estava ali e aparece aqueles 10 leprosos pedindo ajuda, lá distante, falando com Jesus de longe, porque eles sabiam da gravidade da sua doença e estavam ali esquecidos, naquele lugar próprio para quem estava com a lepra, né? Eram tirados mesmo da sociedade. Jesus atende aqueles homens, cura-os, embora só um voltou para agradecer, né? Só um reconheceu ali o poder de Jesus, voltou para dizer a ele da alegria, da satisfação em se ver curado, mas ele atendeu a todos com compaixão, como sempre ele fazia com todas as criaturas que o buscavam. E uma grande lição de humildade nós vamos encontrar lá também no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 9, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Nós vemos aí o grande servidor que Jesus demonstra ser, né? Mostrando que para nós sermos, quando nós ocupamos posição de destaque, não precisamos estar agindo com autoridade diante daquela posição que nós ocupamos, porque ele desceu ali daquela situação onde ele sempre foi visto como o maior, né? E foi até se ajoelhou ali junto daquela bacia com água onde ele lavava os pés dos discípulos, secava amorosamente numa atitude de amor, de amizade verdadeira, de cuidado, né? E uma grande demonstração de humildade. Pedro fica desconfortado diante daquela situação, mas Jesus mostra ali que o maior servidor é aquele que desce do lugar que ocupa para atender o outro dentro das suas necessidades. Então, é um grande exemplo de humildade. E quando Jesus se reúne com os seus discípulos naquela última reunião que ele teve, na última conversa, quando ele chama de amigos, né, os seus discípulos, ele reúne ali, Humberto de Campos conta isso muito bem no capítulo 26 do livro Boa Nova. Ele deixa uma recomendação bastante importante para nós todos hoje. E Humberto de Campos comenta assim: terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente nos acontecimentos do futuro e sentenciou, quer dizer, ele sabia por todas as dificuldades que os discípulos iam passar, os desafios que eles iriam enfrentar, que eles precisariam ter coragem para enfrentar tudo aquilo que ele sabia e que ele já vinha enfrentando ao longo da sua vida, do seu momento ali com aquele povo. Então ele diz assim: antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, e que sejais reconhecidos como os meus discípulos, não pela autoridade no mundo, pela superioridade no mundo, mas pela demonstração
dos poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis pela vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição do sacrifício próprio. Quer dizer, os discípulos seriam reconhecidos não pela autoridade que eles iriam exercer, não pela demonstração dos poderes espirituais, porque Jesus deu a eles esse poder de curar, de atender os necessitados na sua ausência, ou pelas vestes, pela roupa que eles iriam usar, mas pela revelação do amor, né? Pelo entendimento desse amor que ao longo da vida ele ensinou a todos nós. E ele queria ser reconhecido, ele queria que os discípulos fossem reconhecidos por essa humildade que deveria ornar as suas almas. E ornar quer dizer aprimorar, embelezar. Então, a humildade, ela vem embelezar o espírito, ela vem aprimorar o espírito. E através de quê? Dessa disposição que nós devemos ter do nosso esforço próprio, do sacrifício próprio, em função dessa aquisição da humildade. Então, o trabalho constante de estarmos olhando para nós, para dentro de nós, vendo as nossas limitações, reconhecendo ainda a nossa distância de alcançarmos esse reino dos céus, mas que nós estamos construindo a cada dia, como Jesus nos ensinou, embelezando o nosso espírito, embelezando as nossas ações com o outro. É isso que vai nos dar nos revelar como esses servidores de Jesus, esses seguidores de Jesus. E nós podemos estar desenvolvendo isso aonde? Na nossa relação de convivência uns com os outros, trabalhando essa humildade constante para aprendermos a conviver, para aprendermos a amar, porque conviver é uma arte. E quando nós convivemos uns com os outros, é necessário nós estarmos trabalhando a humildade, porque nós vamos precisar da humildade para reconhecermos que todos nós somos esses aprendizes, para reconhecermos que todos estamos nesse propósito de esforço, uns mais à frente, outros mais distantes, mas todos nós estamos no mesmo caminho, queiramos ou não, aceitamos ou não. Mesmo que nós ainda não entendemos isso, nós estamos na linha do progresso. E hoje ou amanhã nós estaremos despertos a essa necessidade como espíritos imortais que somos. Muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa convivência, nós colocamos tudo a perder, colocamos até mesmo os nossos talentos a perder, deixamos que eles se enferrujem, porque não utilizamos a humildade na nossa vida, não nos preservamos da humildade para que o nosso coração se encha de tolerância, se encha de paciência, se encha de compaixão para com o outro, de solidariedade, de fraternidade, que é o que o mundo está precisando. Então, é a humildade que nos vai preservar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. É o que Joana tinha dito lá naquele livro que nós comentamos, né, Jesus, o Evangelho, onde ela comenta essa fala de Jesus sobre a questão do maior do reino dos céus, diante da ideia psicológica, ou seja, da ideia do psiquismo, da ideia do espírito que somos, espírito imortal que somos. Então, ela também comenta isso, porque no Evangelho está dito, né, que a humildade, Lacordaire fala isso, é a humildade que vai nos preservar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, para combatermos em nós os sentimentos de inveja, de maledicência, do ciúme, das próprias paixões que muitas vezes nos envolvem nos interesses imediatistas. Porque quando nós estamos cegos diante das questões espirituais, nós
somente vislumbramos as questões materiais, as questões imediatistas. Então, nós passamos a precisar ter para mostrar a nossa grandeza, nós precisamos ter para mostrar a nossa vaidade, e assim em detrimento ao outro. E com isso nós, conforme já dissemos, nos distanciamos de Deus. Nós, diante dessas próprias incapacidades, nós esquecemos de trabalhar em nós, desenvolver em nós os sentimentos elevados que é necessário através do esforço próprio que Jesus está falando aqui. Então, esse esforço próprio é através da humildade que nós vamos nos preservar do orgulho que nós já trazemos por muitas eras, né? Precisamos ter humildade, por exemplo, para ouvir uma crítica, para aceitar a observação sobre algo que nós falamos e que alguém, por exemplo, dá uma opinião diferente. Olha, eu não concordo com essa sua colocação, que tal olharmos assim, ou eu penso assim, o que você acha? E nós temos a humildade de ouvir o companheiro, de entendermos o que ele quer nos dizer, e muitas vezes ele tem razão. Enquanto que quando nós somos vaidosos, nós, enceguecidos ali pela nossa... por acharmos que nós somos os sabedores de tudo, nós não queremos nem ouvir as críticas, né? Dizer muitas vezes aquela expressão, olha, eu não sei, eu vou estudar sobre esse assunto e depois nós voltamos a conversar. Reconhecer que nós não somos capazes de saber tudo. Acatar as regras de uma organização, de um trabalho, seja ele no trabalho profissional, no trabalho da própria casa espírita, no nosso trabalho em comunidade, na nossa convivência com os amigos. Nós precisamos de ter regras, né? Condutas éticas que vai nos dar essa forma de agir com coerência dentro do ensinamento de Jesus. Precisamos ter humildade, por exemplo, para voltar atrás em algo que dissemos. Olha, realmente eu disse isso, mas eu pensei bem e eu acho que eu me excedi, eu acho que não é bem assim. Isso é humildade. Diante de um erro que nós cometemos, né? Voltar atrás, pedir desculpas, aprender a perdoar. A falta de perdão, quando nós não conseguimos perdoar, é o orgulho que fala mais alto dentro de nós. Então, nós precisamos de refletir sobre isso. Aceitar as minhas imperfeições, que somos detentores de muitas, e que muitas vezes, por termos um determinado nível de conhecimento, nós achamos que somos, né, aqueles maiorais, e na verdade não é nada disso. Porque os maiores sábios são aqueles que reconhecem ainda a sua necessidade de aprendizado. O próprio Sócrates nos disse isso, né? Só sei que nada sei. E ele era um sábio, ele foi um sábio, ele é tido como um sábio nos dias de hoje, respeitado pelo seu conhecimento. Então, Emmanuel vem nos dizendo, no livro Encontro Marcado, na lição 49, ele diz assim: cada tarefeiro, mas nós podemos substituir por cada um de nós, né? Está revestido de autoridade respeitável e diferente na função que lhe é atribuído. Cada um de nós, ele quer dizer isso, né? Cada um de nós tem uma autoridade e uma função diante daquilo que nós exercemos. E ele continua, desde que lhe seja leal, quer dizer, desde que nós sejamos leal àquela função. Mas não podemos esquecer, que constitui em cada um de nós uma peça importante na obra, ou seja, cada um de nós somos peças importantes dentro de qualquer obra, porque o importante é nós agirmos com o nosso dever, com a lealdade de estarmos ali agindo com essa autoridade moral que nós somos detentores. Então,
tem uma grande importância, uma grande necessidade nós estarmos refletindo sobre a questão da humildade, que é uma das bases, é a chave para nós começarmos essa construção do nosso aprimoramento. E cada um de nós, como disse Emmanuel, tem uma parte importante no trabalho que nós fazemos, qualquer trabalho, qualquer atividade, mesmo que ela seja uma atividade simples, ela é importante. Já pensou o trabalho de uma dona de casa, como é importante, se ela não tiver à frente daquela administração ali? Nada caminha. É como uma grande empresa, uma gestão de uma grande empresa é uma grande tarefa, menor talvez em aparência do que uma dona de casa, mas no âmbito de tarefa as responsabilidades são diferentes, mas são importantes também. Então, o que nós queremos refletir nessa lição é justamente essa questão de nós não termos a presunção de nós acharmos que somos os maiores, que somos os melhores. Nós precisamos de aprender a valorizar o esforço do outro, aprender a cultivar essa humildade dentro do nosso coração, não é? Estarmos a cada dia nos analisando, fazendo essa autoanálise, observando com cuidado o que nós precisamos de mudar, o que nós precisamos de ter atenção em alguma atitude para nós trabalharmos as nossas aquisições espirituais. Isso é o autoconhecimento e nós temos necessidade de trabalhar esse autoconhecimento. A cada dia, como nos diz os Espíritos lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, né? O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. Então, nós precisamos, a cada dia, estar revendo as nossas atitudes, aonde eu não fui muito bem, aonde eu errei, aonde eu posso fazer melhor, aonde podemos estar atentos para essas aquisições necessárias ao espírito imortal que somos, que é para isso que nós estamos aqui encarnados na Terra, com as nossas atribuições, as nossas missões, que todos nós as temos, nessa grande proposta de nos tornarmos espíritos melhores ao chegarmos no mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que essas reflexões possam trazer alguma reflexão para nós, alguma luz nos nossos entendimentos, e que possamos estar aqui na próxima semana, se Deus quiser. Agradecemos a todos que passaram por aqui, a todos que tiveram a paciência de ouvir e que, quem sabe, até comentar o que pensaram a respeito. Deixem o seu ok, deixem o seu comentário, nós ficaremos muito felizes em receber o comentário de algum companheiro que goste das nossas reflexões. E estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus, com Jesus, e que os amigos espirituais nos acompanhem em todas as nossas tarefas. Graças a Deus.